Você já amou alguém e perdeu para sempre? E se esse amor voltasse, mas de uma forma que você jamais imaginou? Lucas recebe uma mensagem misteriosa, um encontro marcado em uma sala que parece viva. Luzes pulsam, paredes respiram, e no centro, o holograma de Clara. Ela está linda, perfeita, mas algo está errado. Uma voz doce que arrepia, mãos de luz que prendem, memórias que se confundem com pesadelos. Até que ele descobre a verdade. E o preço de um amor perdido pode ser, para sempre. Você teria coragem de entrar nessa sala? A noite caía sobre São Paulo. As luzes dos prédios refletiam nas janelas, como pequenos fragmentos de estrelas presas no concreto. Lucas caminhava pela Avenida Paulista. Seus passos eram rápidos, mas seu coração parecia ainda mais acelerado. Ele segurava o celular com firmeza, sentindo o suor escorrer pela palma da mão. Um convite inesperado havia chegado naquela manhã. Uma mensagem curta, misteriosa, quase fria. Encontro marcado. Sala holográfica. 21 horas. O endereço era de um prédio moderno, recém-inaugurado. Fachada de vidro, luzes azuladas, um silêncio quase opressivo ao redor. Lucas respirou fundo antes de entrar. O saguão estava vazio, exceto por uma recepcionista de rosto imóvel. Olhos fixos, sorriso artificial, como se fosse parte da própria tecnologia do lugar. Ela não fez perguntas. Apenas apontou para um corredor estreito iluminado por néons pulsantes. A cada passo, o som dos seus sapatos ecoava como batidas metálicas, aumentando sua sensação de desconforto. O corredor terminava em uma porta branca, sem maçaneta. Quando Lucas se aproximou, a porta se abriu sozinha, revelando uma sala ampla, circular, completamente vazia. As paredes eram lisas, sem janelas, e refletiam uma leve névoa prateada. No centro, um pedestal com um dispositivo transparente pulsava em tons de violeta. Lucas se aproximou, quase hipnotizado. O ar parecia mais frio ali dentro, como se a sala tivesse sugado o calor do seu corpo. De repente, a superfície do pedestal brilhou intensamente. Uma figura começou a se formar diante dele. Primeiro, apenas fragmentos de luz flutuando. Depois, lentamente, a silhueta de uma mulher. Cabelos longos, olhar profundo, sorriso suave. Ela parecia real, mas sua pele cintilava, como vidro líquido. Lucas sentiu o coração disparar. Era Clara, seu grande amor. A mulher que havia desaparecido há mais de 3 anos. Ele tentou dar um passo à frente, mas suas pernas estremeceram. Seus olhos marejaram diante daquela visão impossível. Clara abriu a boca e sua voz ecoou pela sala, doce, mas envolta em um estranho zumbido metálico. Você sentiu minha falta, Lucas. O corpo dele inteiro arrepiou. Naquele instante, ele não sabia se estava diante de um milagre, ou de algo que jamais deveria ter sido criado. O silêncio que seguiu a pergunta parecia esmagador. Lucas respirava com dificuldade, como se o ar da sala tivesse ficado mais pesado. O holograma de Clara se movia suavemente, quase flutuando. Cada gesto dela parecia coreografado, como se obedecesse a um código invisível. Ele tentou falar, mas sua garganta secava a cada segundo. Clara, isso não pode ser real. A figura sorriu. O som que saiu foi um riso delicado, mas fragmentado, como vidro se partindo em 1000 pedaços. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. A voz dela era igual e, ao mesmo tempo, totalmente diferente. Uma melodia familiar, corrompida por um zumbido metálico constante. Clara deu 2 passos em sua direção, mas seus pés não tocavam o chão. Eles se dissolviam em partículas de luz que se reconstruíam a cada instante. Lucas recuou. O coração batia tão forte que parecia prestes a rasgar o peito. As paredes lisas da sala começaram a pulsar em tons de azul e roxo, acompanhando a voz dela. Era como se o ambiente inteiro respirasse junto com o holograma. Ele fechou os olhos por um instante, tentando se convencer de que aquilo era apenas um truque. Uma ilusão. Um experimento de alguma empresa que ele não entendia. Mas quando abriu os olhos, o choque foi ainda maior. O holograma estava a apenas um palmo de distância. O rosto de Clara iluminava-se com lágrimas que não eram líquidas, mas feixes de luz escorrendo pela pele. Lucas sentiu o cheiro. Um perfume doce, idêntico ao que ela usava quando vivia. Era impossível. Não deveria haver cheiro em uma projeção.
O coração dele falhou uma batida. E antes que pudesse reagir, a voz dela soou novamente, mais grave, mais cortante. Você me abandonou, Lucas. O eco dessas palavras atravessou a sala, como facas afiadas de vidro. Lucas tropeçou para trás, a respiração ofegante, enquanto a sala inteira se distorcia ao redor. As luzes não pulsavam mais suavemente. Elas piscavam como sinais de alerta. O chão sob seus pés vibrava, como se estivesse prestes a se partir. E o holograma de Clara, que antes parecia frágil e delicado, agora encarava com olhos que ardiam em vermelho. Você veio, mas já é tarde demais. O chão parecia tremer, mas não havia som algum além da respiração descompassada de Lucas. As paredes brancas já não eram lisas. Linhas escuras se espalhavam como rachaduras, revelando circuitos pulsantes por trás da superfície. O ar cheirava a ozônio, metálico e denso, como se uma tempestade elétrica estivesse presa dentro da sala. Lucas tentou correr em direção à porta, mas a porta havia desaparecido. No lugar, apenas mais daquelas rachaduras iluminadas que se moviam como veias vivas. Ele virou-se de volta para Clara. O holograma já não era delicado. Sua figura oscilava entre formas humanas e distorcidas. Por um instante, o rosto dela se alongou, os olhos se multiplicaram, a boca se abriu em silêncio. Depois, voltou a ser a Clara que ele lembrava, mas com lágrimas de luz vermelha escorrendo lentamente. Você jurou que nunca me deixaria. A voz dela ecoava de todas as direções. Parecia vir das paredes, do chão, até do próprio corpo de Lucas. Ele levou as mãos aos ouvidos, mas isso não reduziu o som. Era como se ela estivesse dentro da mente dele. Lucas sussurrou, quase sem fôlego. Eu não te abandonei. Você sumiu, ninguém conseguiu te encontrar. Clara inclinou a cabeça para o lado, o sorriso quebrado, como vidro trincando sob pressão. Mentira. De repente, as paredes da sala se iluminaram como telas gigantes. Imagens começaram a surgir. Lucas viu a si mesmo, deitado em sua cama, rolando mensagens no celular enquanto ignorava as chamadas de Clara. Viu a noite em que ela desapareceu, o momento em que ela pediu para se encontrar com ele. Viu o instante em que ele apagou a tela e decidiu não sair de casa. O coração de Lucas parou por um segundo. Não, isso não pode ser verdade. Mas as imagens eram detalhadas demais para serem invenção. Cada som, cada cor, cada gesto, tudo estava ali, como uma lembrança arrancada de dentro dele e cuspida diante de seus olhos. Clara aproximou-se, o rosto a poucos centímetros do dele. Seu perfume doce invadiu suas narinas, mas misturado com o cheiro de metal queimado. Você me deixou sozinha naquela noite. A voz dela agora era grave, arrastada, quase demoníaca, mas ainda carregava a melodia doce que ele reconhecia. Lucas cambaleou para trás, os olhos marejados, tentando negar. Mas não havia para onde fugir. As paredes, os sons, o ar, tudo o empurrava para a única verdade possível. Ele não a havia perdido. Ele a havia abandonado. E agora, ela voltará para cobrar o preço. O coração de Lucas parecia bater dentro da garganta. Cada pulsação vinha acompanhada por uma dor surda no peito, como se algo invisível o esmagasse por dentro. A sala já não era apenas um espaço fechado. As paredes respiravam. Rachaduras abertas se moviam como bocas, exalando um vapor frio que escorria pelo chão em forma de neblina. O som era de algo orgânico, úmido, respirando junto com ele. Lucas recuava, mas o espaço parecia se alongar. Quanto mais ele andava para trás, mais distante ficava do centro, e ainda assim nunca alcançava as bordas. Era como se a sala tivesse engolido sua noção de direção. O holograma de Clara o seguia. Não caminhava. Flutuava, os pés dissolvendo-se em filetes de luz que serpenteavam como raízes pelo chão. Essas raízes tocavam os pés de Lucas. Eram frias, como gelo líquido. Ele tentou afastar-se, mas a sensação subia por suas pernas, paralisando músculos, prendendo-o no lugar. O corpo começou a tremer. Um arrepio percorreu sua espinha, deixando-o imóvel, como se tivesse sido preso por correntes invisíveis. Você me esqueceu, Lucas. A voz de Clara agora vinha de dentro do crânio dele, reverberando entre os ossos. Não havia como tapar os ouvidos. Ele tentou gritar, mas sua voz saiu abafada, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Clara se aproximou,
o rosto cintilando entre beleza e deformidade. Às vezes perfeita, com o mesmo sorriso suave de antes. Às vezes grotesca, com olhos vazios e bocas extras se abrindo pelo rosto. Eu esperei você. O chão vibrou, rachando em linhas de luz vermelha. De dentro das fissuras, brotavam formas. Mãos translúcidas, feitas de energia, esticavam-se e tentavam agarrar os tornozelos de Lucas. Ele chutava desesperado, mas cada movimento só fazia mais mãos surgirem, multiplicando-se em centenas. As vozes começaram a se misturar. Não era mais apenas Clara. Era um coro. Vozes femininas, todas dizendo a mesma frase em uníssono. Você nos deixou sozinhas. Lucas arregalou os olhos, o desespero crescendo como fogo dentro dele. O espaço já não parecia uma sala. Era uma prisão viva, um organismo que o prendia cada vez mais. E no centro disso tudo, Clara. Olhos brilhando em vermelho. Braços estendidos. Um sorriso que já não tinha nada de humano. Agora, você vai sentir o que eu senti. O chão já não sustentava os pés de Lucas. Ele afundava lentamente naquela massa de luz e sombras que surgia das rachaduras. Era como areia movediça, mas feita de energia viva. Cada tentativa de se mover apenas o puxava mais fundo. As mãos translúcidas subiam até seus joelhos, depois até sua cintura. O contato era gelado e queimava ao mesmo tempo, como se gelo e fogo percorressem sua pele juntos. Ele tentava gritar, mas o som não saía. A sala inteira abafava sua voz, como se tivesse sido engolida antes mesmo de escapar de sua boca. Clara se aproximava, flutuando, o rosto alternando entre humano e fragmentado. Luzes cortavam sua pele como rachaduras de vidro, revelando um brilho intenso por baixo. Eu esperei você naquela noite. As palavras cortavam Lucas mais do que qualquer lâmina. Eu fiquei sozinha, Lucas. Sozinha no escuro. Sozinha no frio. Ele sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas o desespero não o deixava enxugar. As mãos o puxavam cada vez mais para baixo, até a altura do peito. Ele lutava, o corpo inteiro se contorcendo, mas cada vez mais fraco. O ar parecia faltar. A pressão no ambiente aumentava, como se toneladas de concreto invisível o esmagassem de todos os lados. Clara abriu os braços. Agora é a sua vez de sentir. Ela se lançou sobre ele em um abraço. Mas não era calor humano. Não era conforto. Era um frio cortante que invadiu seu corpo como lâminas de gelo. Lucas sentiu o sangue congelar em suas veias. Seus olhos reviraram por um instante, e sua mente foi inundada por imagens que não eram suas. Corredores escuros. Uma rua molhada pela chuva. Sapatos correndo. Clara caída no chão, sozinha, com os olhos buscando alguém que nunca chegou. E depois, apenas silêncio. Quando Lucas voltou a si, percebeu que não estava mais afundando. Estava suspenso no ar, cercado por luz vermelha e mãos que o mantinham preso como correntes. O holograma de Clara encostou o rosto no dele. Seus olhos brilhavam como brasas. Sua voz era um sussurro gélido. Você vai ficar aqui comigo. Para sempre. O corpo de Lucas pendia no ar, suspenso por aquelas mãos de energia. Cada toque sugava sua força, como se drenassem lembranças junto com a vida. Ele sentia memórias escapando. Primeiro, pequenos detalhes, o cheiro do café de manhã, a cor da camisa preferida. Depois, imagens mais fortes, o rosto de amigos, a voz da mãe, até o próprio reflexo no espelho. Aos poucos, Lucas deixava de lembrar quem era. Clara observava de perto. Seus olhos cintilavam em vermelho, mas havia algo mais ali. Entre o ódio e o rancor, uma melancolia quase humana. Ela estendeu a mão e passou os dedos luminosos pelo rosto dele. O toque era frio, mas havia uma ternura estranha naquele gesto. Agora você entende o vazio que eu senti. Lucas tentou falar, mas as palavras saíram arrastadas, como se fossem puxadas de dentro dele. Clara, o que aconteceu naquela noite? Por um instante, o holograma tremeu. Sua forma piscou, distorcendo-se em fragmentos de luz que revelavam imagens por trás dela. Não eram apenas recordações de Lucas. Eram lembranças dela. A rua deserta. A chuva fina batendo no asfalto. A sensação de esperar e não ver ninguém. Mas havia algo mais. Uma sombra. Uma figura sem rosto que se aproximava, antes de Clara desaparecer para sempre. Lucas arregalou os olhos. Não fui eu,
Não fui eu quem tirou você. Clara gritou. Um grito agudo, tão forte que fez o espaço inteiro se distorcer. As mãos que seguravam Lucas se multiplicaram, apertando com mais força, quase quebrando seus ossos. O holograma se dividiu em duas formas. Uma Clara chorando, com lágrimas de luz azul. Outra Clara deformada, olhos em chamas vermelhas, o rosto rachado em 1000 fragmentos. As duas falavam ao mesmo tempo. Uma sussurrava, me ajuda. A outra rugia, você é culpado. Lucas sentia a mente se partir em dois. A sala pulsava como um coração gigante, o som grave ecoando em seu peito. Ele percebeu que aquilo não era apenas uma projeção. Era algo maior. Um véu partido entre memória, tecnologia e algo que não deveria existir. E ele estava preso bem no centro. O corpo de Lucas era puxado em direções opostas. As mãos que o seguravam tremiam, como se não soubessem se deveriam destruí-lo ou libertá-lo. De um lado, a Clara em lágrimas. Olhos azuis de luz, rosto suave, a lembrança de quem ela havia sido. Do outro, a Clara em chamas. Olhos vermelhos, boca aberta em um sorriso cortado, uma criatura feita de rancor e fúria. O espaço oscilava. As paredes já não eram sólidas, mas cortinas de imagens em constante mudança. Um momento, mostravam a rua da última noite dela. Outro, mostravam o quarto de Lucas, com ele deitado, indiferente, enquanto mensagens piscavam na tela. A cada imagem, uma facada na consciência. Você não foi, gritava a Clara vermelha. Você ainda pode salvar, sussurrava a Clara azul. O coração de Lucas pulsava tão rápido que parecia prestes a se despedaçar. Ele fechou os olhos com força, tentando agarrar qualquer lembrança verdadeira. O riso dela no parque. O toque de sua mão na primeira vez que se encontraram. A forma como ela olhava para ele, como se fosse o único no mundo. Essas memórias acenderam algo dentro dele. Um lampejo de calor no meio do frio sufocante. Ele abriu os olhos e encarou a Clara azul. Me mostra a verdade inteira. A sala estremeceu como se tivesse sido atingida por um trovão. As rachaduras se abriram ainda mais, revelando uma escuridão infinita por trás das paredes. A Clara azul chorava, mas assentiu. As mãos de energia que o prendiam soltaram um pouco, apenas o suficiente para que respirasse. O corpo de Lucas ainda doía, mas o ar entrou em seus pulmões como uma chama de vida. A Clara vermelha rugiu. Mentira. Ele não merece saber. A sala girava, luzes piscando em estalos, como relâmpagos presos em um redemoinho. As duas claras começaram a se fundir e se separar em ciclos. Azul. Vermelha. Azul. Vermelha. Até que, em um único instante, elas se chocaram. E um clarão cobriu toda a sala. Lucas fechou os olhos, ofuscado. Quando os abriu novamente, não havia mais holograma. Não havia mais sala. Ele estava em uma rua escura, úmida, sob a chuva fina. O mesmo lugar da última noite de Clara. E de algum ponto atrás dele, ele ouviu passos. A chuva caía fina, encharcando o asfalto que refletia as luzes fracas dos postes. Lucas sentia a água fria escorrer pelo rosto, misturada às lágrimas que ele não percebia mais se chorava ou se era apenas a tempestade. Os passos atrás dele ecoavam, lentos, pesados. Cada batida soava como uma martelada na sua mente. Ele se virou devagar. A rua parecia deserta, mas a sombra estava lá, alta, sem rosto. Um vulto negro que se movia sem esforço, como se flutuasse na superfície da noite. O coração de Lucas disparou. Era a mesma presença que havia aparecido na lembrança fragmentada de Clara. A mesma que a levou quando ele não atendeu ao chamado. Quem é você? Gritou ele, mas sua voz mal se ouviu contra o som da chuva. A figura não respondeu. Apenas se aproximava, cada vez mais perto, até que a escuridão ao redor parecia se curvar em sua direção. E então, Clara surgiu novamente. Não em vermelho, não em azul, mas em uma forma completa, equilibrada, com olhos brilhando em branco suave. Ela ficou entre Lucas e a sombra. Agora você vê, disse ela, em um tom calmo, mas grave. Lucas tremia. Então, não fui eu? Eu não te perdi por escolha. Clara o olhou, e em seus olhos havia dor, mas também ternura. Você me deixou sozinha, mas não foi você quem me tirou. A sombra avançou. O vento soprou forte,
como se a rua fosse arrancada do chão. As luzes piscavam. O corpo de Lucas estremecia, dividido entre correr e permanecer. Clara levantou a mão e a sombra parou por um instante. A voz dela ecoou como um trovão suave. Você não entende este lugar, Lucas. Esta sala, este holograma, este corpo de luz são ecos. Fragmentos presos entre o que fomos e o que nunca deveria ter existido. Lucas caiu de joelhos, o peso da revelação esmagando-o. Então, você está morta. Silêncio. O som da chuva preenchia o vazio. Clara se aproximou, ajoelhando-se diante dele, tocando seu rosto com dedos de pura luz. Não morta. Não viva. Presa. Seus olhos brilharam mais intensamente, e a sombra recuou, como se não suportasse sua presença. Lucas sentiu o frio sumir por um instante. E agora? Perguntou, com a voz falhando. Clara sorriu suavemente, mas lágrimas de luz escorriam. Agora você precisa escolher. A rua inteira tremeu, as luzes dos postes explodiram em faíscas, e a sombra se abriu em 1000 fragmentos de escuridão. Clara o encarou uma última vez. Ou você me liberta, ou fica preso aqui comigo, para sempre.